Pronto? Dia 23 de abril, aula para a turma 12A da Biologia. Nós vamos falar sobre fecundação hoje, tá bom? Eu vou contar, vou chegar nessa aula, pretendo chegar nessa aula até falar do zigoto, tá? Então, a gente vai andar um pouquinho mais nesse assunto. Antes de seguir, eu quero já aproveitar esses slides iniciais para mostrar uma coisa que eu fiquei devendo para vocês e para mostrar, para tirar a tua dúvida, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o modelo que vai indicar a estrutura do gameta feminino. É esse modelo aqui, ó. Então o que que nós temos do lado de fora? Você vai ter as células da corona radiata, que aqui é só uma representação delas, né? Você teria até 20 camadas de células assim, ó. Tá? E aí, dentro delas, você tem aquela estrutura interna que é a zona pelúcida, que a gente acabou de falar agora, que está indicada em vermelho. Aí você tem um espaço, tá vendo? Esse espaço é o espaço perivitelino. Depois que os espermatozoides atravessarem a zona pelúcida, eles vão cair nesse espaço aqui, que é o espaço perivitelino, até que algum consiga se ligar à membrana plasmática do ovócito 2 e fecundar. Portanto, esse aqui... Qual que é o nome do espaço? Perivitelino, tá? E aqui, ó, esse aqui é o ovócito 2. E essa célula que está aqui é o colócito 1. Olha a diferença do tamanho entre elas, tá vendo? Viu só como o ovócito 2 é muito maior? É uma célula com um grande volume, é maior em volume do corpo humano? Bem, vamos olhar lá dentro. O que é que você tem aqui? Uma figura mitótica. Isso é uma figura de metáfase. Metáfase o quê? Metáfase 2. Então, essa célula está estacionada em metáfase 2. É aquela paradinha que eu contei para vocês, não é isso? Tá? E em volta dela, eu pedi para fazer essas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas são os chamados grânulos corticais. São grânulos que ficam perto da membrana plasmática. A região perto da membrana plasmática a gente chama de córtex, tá bom? Esses grânulos corticais nada mais são do que lisossomos, tá? Que ficam localizados no córtex, na periferia da célula, perto da membrana plasmática. Tudo bem? Então, essa é a nossa representação do gameta feminino, o ovócito 2. Tá? Eu tinha dito a vocês que eu ia mostrar nessa aula essa representação. Tudo bem, tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Agora o que eu vou fazer? Espermatozoide eu já mostrei. Tranquilo, né? Aí eu falei sobre o transporte de gametas. Quando eu falei de transporte de gametas, numa determinada parte eu falei sobre o tampão mucoso cervical. Vamos lá, eu tenho um outro modelo para mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Esse é aquele modelo antigo, é o modelo da coleção antiga de útero. Então, ó, é esse que eu falei, Rafael, que eu ia manter, tá vendo? Então, ó, eu tiro a bexiga e o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter aqui a vagina com o ímen, certo, Giovanni? E aqui o útero. Olha aqui, essa região do útero que está aqui, ó, é o colo do útero, chamado também de cérvix. Na entradinha dele, ó, você tem o quê? Uma tampinha. Essa tampinha é de muco e é produzido, ó, fica aqui, ó, tampa essa entrada, tá vendo? É produzido pelas células daqui, ó, do colo do útero. Bem, esse tampão mucoso cervical, ele responde aos níveis de estrógeno. Então, ele tem dois aspectos. Ou ele é mais rígido, mais durinho. Eu até brinquei na aula passada, disse a vocês que ele pode ter um aspecto de meleca, não é isso? Ser bem consistente, ser bem pegajoso. E ele vai ser bem pegajoso durante duas partes do ciclo. Ou na fase proliferativa, ou na fase secretória. Ele só não vai ser pegajoso perto do dia fértil da menina. Por quê? Porque quando chegar no dia fértil,
um pouco antes, 36 horas antes, a menina tem um pico de estrógeno. E ao ter o pico de estrógeno, as glândulas do endométrio que produzem o muco começam a adicionar água e água e água ao muco. E o muco vai deixar de ser melequento, vamos dizer assim, pegajoso, e vai passar a ser mais profuso, vai escorrer. Vai deixar de ser meleca, para usar o termo, né, que eu estou usando, e passar a ser um catarro, vai escorrer. E aquele catarro faz o quê? Do 9º dia para frente, ele escorre, cai na vagina, escorre pela vagina e vai manchar a calcinha da menina. Tá certo? Então, esse é o tampão mucoso cervical. Tá? Que não vai ser problema, em teoria, porque ele vai escorrer perto do ciclo menstrual. Tudo bem? Sim? Melhorou? Ele vai ocorrer na ovulação? Perto da ovulação, do 9º ao 16º dia, tá? Dando certinho para a ocorrência da fecundação no dia fértil da menina. Tudo bem, tranquilo? Sim? Mais alguma dúvida? Não? Se tiver, pensa aí. Na liberação do ovócito, lá no ovário, aí você tem aquele líquido, como é que é o nome do líquido? Cavidade antro. Do antro? Antro. Sim. Então, aí o líquido dentro do antro vai vazar, vai para dentro da cavidade. Concorda? Vai para o útero? Ele, a pouco vai para o útero. Ele vai ser transportado junto com a corona radiata, essa estrutura que vai ser, essa estrutura que foi liberada. Então, junto tem um pouco de líquido, tá? Que serve só para tirar ele lá de dentro. Tá? Tudo bem? Qual que é a relação desse muco cervical com espermatozoide? Tem alguma coisa? Relação? Tipo, o espermatozoide. Ele serve para impedir. Por exemplo, imagina, o menino tem uma relação sexual com a menina e ela está aqui, ó, na fase proliferativa. Ou ela está aqui, ó, na fase secretória. Não vai engravidar. Por quê? O muco tampa a entrada do útero. O espermatozoide não vai subir. Nem bactéria. Nada vai subir. Tá? Você tem uma relação sexual no dia fértil. O que aconteceu quando a menina tem isso? No dia fértil, o muco escorreu. E eu disse na aula que esse muco, você precisa conhecer esse muco, porque esse muco dá informações sobre o seu ciclo. Dá informações a mais. Então vai te indicar, olha, eu quero ter um bebê. Começou a sair um muquinho. Esse muco começou a sair na minha calcinha. É quando eu vou caprichar mais nas relações sexuais. Concorda? Vou ter relações sexuais mais constantes. Eu não quero engravidar. Na hora que sair o muco, começar a sair o muco, o que eu faço? Vou ter relações sexuais? Posso ter? Claro, sem problemas. Mas tenha relações sexuais, arruma às vezes uma proteção dupla. Você já está tomando a pílula? Presta atenção no horário certinho de tomar a pílula para não dar problema e usa uma camisinha, por exemplo, entendeu? Aí você está evitando uma gravidez indesejada. Certo? Então é para isso que ele serve. Tá? Uma proteção que você teria. Tranquilo? Sim? Ok? Se tiver mais dúvida é só perguntar. Aliás, não só ela, quem tiver dúvida, eu estou aqui à disposição. Bem, então nós paramos aqui, ó. Eu contei para vocês sobre todos os percalços enfrentados pelo espermatozoide. E agora eu quero contar para vocês aquela história de quando a fecundação realmente acontece, tá? Bem, vamos lá. A fecundação vai ocorrer aqui na ampola e quando ela acontece, começa a contar o período de gravidez. Então, no minuto da fecundação, é o minuto 1 da hora 1 do dia 1. E aí vão se contar 38 semanas e meia para a menina ter o bebê. Tá certo? Começa a contar exatamente nesse dia, ou seja, a gravidez começou nesse dia, nesse momento. Tá? Bem, então vamos dar uma olhada como isso acontece. Deixa eu pular uns aqui, também aqui. E contar que antes de você ter a fecundação, a primeira coisa que tem que acontecer, só relembrando uma coisa que eu falei para trás, é que os espermatozoides têm que estar preparados. E essa preparação acontece lá no epidídimo. Isso a gente chama de capacitação.
tá? Desculpa, maturação, tá? Eu já estou pensando lá na Mari, já estou falando besteira aqui. Entra aí, Mari. Pode entrar. Conseguiu? Consegui. Melhor dar uma parada, porque falar tudo errado para vocês, depois tem que vir consertar tudo. Tudo que me chama atenção, eu já penso em outra coisa e esqueço da aula. Tá difícil passar aqui, você tá aqui. Tá, você pode deixar aí, pode deixar aqui, ó. Pode deixar aí. Aí perto da Clariana aí, pode deixar. Pronto. Deixar sua chave aqui. Ah, pode deixar. Conseguiu estudar então? Muito, foi lá meio-dia. É? É. Lá mas é tranquilo, as lâminas são tranquilas, As né? lâminas são muito boas, muito melhores do que as outras. Ah, é? Porque são as lâminas do professor, tá vendo, né? Não são Obrigada. essas não, que você vai ter para ser monitora, tá bom? Obrigada. Tá? Então, amanhã 9 horas, tá? Tá bom. Ok, tchau. Bem, vou começar de novo. Não vou começar no bom dia não, né? Vou adiantar um pouco mais, no boa tarde, né? Vou adiantar um pouco mais. Então vamos lá. O espermatozoide, para fecundar, ele precisa antes estar preparado. E essa preparação acontece aonde? Acontece primeiro no epidídimo. E a gente chama isso de maturação ou amadurecimento. O que é essa maturação ou amadurecimento? São transformações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas que acontecem lá no epidídimo. Ok? Ponto final. Aí ele vai para o útero. Quando ele chega no útero, ele vai ter que sofrer 2 modificações ainda para conseguir fecundar. Olha que legal. Então, se eu não deixo o espermatozoide tempo suficiente dentro do meu epidídimo, ele não serve. Se ele fica tempo suficiente, mas ele não entra no útero, ele também não serve, ele não consegue fecundar naturalmente. Tá bom? O que ele tem que sofrer? 2 processos. Aí sim, a tal da capacitação. Capacitação são transformações, de novo, bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, que acontecem no espermatozoide dentro do útero. Eu tenho um slide sobre isso. Então, olha, é só lembrar que capacitação vai tornar o espermatozoide capaz. Ele vai vestir uma roupinha de festa, tá vendo? Ele vai se tornar capaz de fecundar. O espermatozoide não capacitado não tem essa capacidade, tá? E na realidade, o que é isso? É um processo complexo. Vamos simplificar? Eu vou dizer só assim, ó. São transformações que ocorrem com o espermatozoide no interior do trato genital feminino e que tornam esse espermatozoide capaz de fecundar. Essas transformações bioquímicas e fisiológicas, elas envolvem a molécula de colesterol, tá vendo? Que está na membrana plasmática dos espermatozoides. Então aqui, olha a dupla camada lipídica aqui, ó. Olha o colesterol. Então ele está envolvido no processo. Precisa saber mais, Gé? Não, não precisa. Tá bom? Ok? Então capacitação é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é a chamada hiperativação. Vamos conversar sobre ela. Já ouviram falar de um teste que chama espermograma? O que é espermograma? É aquele famoso teste que o cara vai lá na clínica, vai lá no laboratório e pega um potinho, leva para casa. Quando ele pega esse potinho e leva para casa, a técnica, o técnico do laboratório que atendeu ele lá, a recepcionista, a pessoa, vai dizer para ele o seguinte: você vai para casa, não pode ter nenhuma relação sexual durante 6 dias, nem se masturbar. Para quê? Para que você concentre o maior número possível de espermatozoides naquele período, tudo bem? Aí o que o cara faz? Depois de 6 dias, ele se masturba e coleta o sêmen e leva para o laboratório. Bem, aí o que o técnico faz? Pega esse sêmen, vai medir a quantidade que tem de sêmen e vai avaliar a saúde dos espermatozoides. Ele vai ver, vai procurar, olhando o microscópio em alguns campos, para ver qual que é a porcentagem de espermatozoides mortos, qual é a porcentagem de espermatozoides com defeitos e qual a porcentagem de espermatozoides que estão fazendo movimentos meio estranhos, meio erráticos.
O que interessa para os espermatozoides, é um indício que o espermatozoide está saudável, é quando o espermatozoide está fazendo um movimento retilíneo, está andando para frente ali. Então, esses espermatozoides é que interessam para o cara. Aí ele vai fazer uma estimativa que vai dar conta, então, do grau de fertilidade desse cara. Se ele é um cara fértil ou se ele tem um grau de infertilidade, entenderam? Bem, aí o que acontece? Imagina, o espermatozoide que está andando retinho. Vamos voltar uns slides para trás? Deixa eu voltar um monte, ó. Lembra desse slide aqui, ó? Cadê? Deixa eu ver, eu acho que é mais para frente. Esse aqui, ó. Lembra desse slide aqui, que eu contei para vocês sobre as reentrâncias do útero e da tuba? Vou pegar esse aqui. Imagina, vamos colocar o ovócito 2 aqui, ó. Aqui. Tudo bem? Entenderam onde está o ovócito 2? Bem aqui. Tá? O espermatozoide está vindo aqui, ó, andando retinho. Então eu vou fazer ele reto, andando. Andando. Aqui ele precisa fazer uma curvinha. Ele vai bater, vai ficar preso se ele só anda reto. Então ele tem que fazer uma curva aqui, ó. Fez a curva. Aí aqui, ó, ele vem, vai ter que fazer outra curva. Mais uma aqui. Para chegar do lado de cá e achar o ovócito 2. Não é isso? Então, para ele ser funcional dentro do útero, obrigatoriamente dentro da tuba, obrigatoriamente ele tem que fazer curva. Portanto, o espermatozoide que estava andando reto no espermograma, lá dentro foi tirado do sêmen do cara, diretamente ali, esse espermatozoide não serve para dentro do útero. Então, dentro do útero, o espermatozoide tem que ser capaz de fazer curvinhas. E como ele aprendeu a fazer, como ele vai aprender a fazer essas curvinhas? Através de um processo que a gente chama hiperativação. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse processo foi descoberto há mais de uma década atrás. Há mais de 20 anos atrás, acredito. E aí, há uma década atrás, uns japoneses descobriram indicações, estudaram o processo e descobriram indicações interessantes como esse processo acontecia. E conseguiram publicar um artigo na Nature, lá em 2011. Eles conseguiram publicar lá na Nature e saiu por tudo quanto é jornal mundo afora falando sobre essa pesquisa dos caras. Basicamente, eles descobriram um processo, como eu disse a vocês, que já estava descrito há algum tempo, né? E como é que é o processo? O espermatozoide tem canais. Esses canais, está vendo a membrana plasmática dele? Esses canais se chamam canais de cat-sper. Sper, espermatozoide. Cat, cátion. Cátion são íons positivos, não é isso? Então, para o espermatozoide que está andando em linha reta, fazer uma curva, imagina que seja uma curva para a esquerda. Ele abre canais de cátion aqui, os cat-sper aqui, e faz a curvinha. Para a direita, abre aqui, faz a curvinha. Para cima, abre aqui, vai para cima. Para baixo, abre aqui, vem para baixo. Então, é a abertura desses canais de cat-sper que direciona o espermatozoide. É como se fosse um volante do espermatozoide. Tá? Agora, beleza. Mas repara numa coisa. Para que esses canais se abram, antes, eles têm que se ligar à progesterona. E esse era a chave do processo que foi conhecido só mais recentemente. Eu sabia que os espermatozoides abriam os canais de cat-sper. Beleza. Mas como é que ele conseguia se direcionar para o ovócito 2? A partir da ligação com a progesterona. Então, vê bem. Vou pegar aquele modelinho. Olha aqui, ó. De novo, aquele mesmo modelo de útero. Vou tirar aqui a bexiga. A menina ovocitou aqui, ó. Tá? Aí a tuba, a fímbria, pegou o ovócito 2 e aqui mais ou menos vai acontecer a fecundação, né? Não pô. Aonde está sendo produzido progesterona?
pelo corpo lúteo. Corpo lúteo desse ovário aqui. Antigamente se achava que uma das justificativas para a gente produzir tantos espermatozoides era que quando chegasse aqui em cima, metade ia para um lado, metade para o outro. Aí eles descobriram o seguinte, que os espermatozoides que vão para o lado errado são, na maioria, espermatozoides com defeito. Então eles se perdem porque eles já têm defeito. E aí o que acontece? A imensa maioria que sobra vem para cá. Tá? Por quê? Porque eles são guiados pela progesterona. Então imagina, eu tenho mais progesterona aqui, um pouco mais, menos aqui, um pouco menos aqui, e vai diminuindo a quantidade de progesterona. Se eu for olhar quanto de progesterona eu tenho aqui, pela proximidade, tá vendo? Eu tenho bem mais aqui do que do lado de cá. Então é por isso que os espermatozoides conseguem achar a direção do ovócito em que está o ovócito 2. Tá? Mas, se você olhar aqui para trás, ó, é engraçado, já que a gente está falando hoje sobre pesquisas científicas e sobre publicações, né? Isso já era um mecanismo que era conhecido. Aí foi feita essa pesquisa, porque foi feita na Nature, porque teve uma divulgação de alguém da imprensa internacional, os caras resolveram divulgar no Brasil. Esse aqui é um artigo da Folha de São Paulo falando sobre isso. Os caras falam como se isso fosse uma novidade incrível, como se tivesse sido descoberto naquele dia, e já era uma coisa que já se conhecia. O que os caras fizeram foi conhecer em mais detalhes o processo. Então, às vezes é complicado. A gente lê uma notícia na imprensa, e principalmente quando a gente não conhece do assunto, eu sou assim. Para as notícias da biologia, eu sou sempre cético, sempre crítico. Quanto mais da minha área, eu falo, pô, não é assim, não é bem assim, o cara está exagerando, o cara não entendeu, etc, etc. Mas aí, quando é uma notícia de química, de física, para mim é como se fosse verdade absoluta, porque eu não entendo nada. O cara fala assim, foi descoberto um planeta que não sei o que. Eu falo assim, opa, olha que legal. Às vezes esse troço já existia há muito tempo e aí alguém resolveu colocar isso como uma novidade incrível e eu caí que nem um bobão, né? Então acontece esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem que ser crítico em tudo que é colocado ali. Eu lembro que quando os repórteres vão no meu laboratório, ou quando eu era estudante lá na UFMG, por exemplo, eu trabalhava num laboratório, por exemplo, laboratório de virologia, que o chefe do laboratório, o professor Romain, sabe o que ele fazia? Antes do repórter fazer a reportagem, o professor Romain punha o repórter para dentro da sala dele e dava uma pequena aula de vírus, explicando o que é um vírus, como é que o vírus faz, etc, etc. Aí depois que esse repórter entendia o básico, aí ele dava entrevista ou levava para alguém fazer entrevista com ele. Porque senão o repórter fala tanta asneira, tanta besteira, que muita gente que vê fala assim, nossa lá, o professor lá da UFLA falou um monte de coisa errada, diz que é professor que é do assunto. Na verdade, às vezes, tenho certeza que o professor não falou errado. Quem se confundiu na hora foi o repórter na hora da matéria, né? Então, é complicado às vezes a gente se fiar nessas coisas. Bem, então voltando aqui, ó, o que acontece? Tem uma outra coisa que eu queria lembrar. Quando eu mostrei esse slide no final da aula passada e fiz um resumão dos percalços, dos problemas enfrentados pelos espermatozoides, eu disse para vocês o seguinte, tinha uma coisa escrita aqui, ó, e a gente não explorou muito bem. Orientação por sinais químicos pouco evidentes. Isso é um problema. Qual que é o sinal químico para o espermatozoide se direcionar? A progesterona. Mas a progesterona não é produzida pelo ovócito 2, e sim produzida pelo ovário, da onde saiu o ovócito 2, pelo corpo lúteo que está lá. Resultado, é um sinal pouco evidente, não é? Porque não está sendo produzido no alvo do espermatozoide, que é o ovócito 2, e sim por uma estrutura próxima. Portanto, dificulta mais ainda os espermatozoides acharem o ovócito 2. Pode ser até que no futuro alguém descubra, algum de vocês descubra que o ovócito 2 está liberando alguma coisa também. Aí, ó, é uma coisa muito provável que aconteça. Concorda comigo?
Porque fica meio sem sentido, né? Talvez essa progesterona e a abertura dos canais de Keck-Sperr seja só parte da resposta. Ou seja, eu estou indicando pela progesterona qual lado o espermatozoide vai subir. Se vai para a tuba direita ou tuba esquerda. Mas para achar o ovócito 2, deve ter alguns outros sinais químicos liberados pelo próprio ovócito 2. E a gente ainda não conhece. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir? Bem, aí o nosso espermatozoide chegou aqui, no istmo. O istmo é um local menos protegido. Lembra das células de defesa, um monte de coisa que tem? Elas estão mais dentro do útero e menos na tuba. Na tuba é um local menos protegido. Aí parece que os espermatozoides se ligam a regiões específicas do istmo e de lá eles são liberados em grupos aos poucos. Lembra que eu contei para vocês que aqui chegam uns 3.000 espermatozoides? Eles ali estão mais ou menos protegidos. Quem chegou ali, parabéns, ganhou a corrida. E aí eles vão sendo liberados aos poucos, em grupos de 100 ou de 50, mais ou menos. E aí esses espermatozoides tentam fecundar. Tentam achar o ovócito 2, que está por aqui em algum lugar, para fecundar. Se não achar, um outro grupo vem. E assim vão sendo liberados aos poucos os espermatozoides, para tentar fecundar. Tudo bem? Tranquilo? Bem, agora vamos passar para a parte da fecundação propriamente dita. Contei para vocês que os espermatozoides estão capacitados. Estão maduros, capacitados e estão hiperativados. O espermatozoide hiperativado, então, ele consegue fazer curvinhas, abrindo os canais de Keck-Sperr. Já o espermatozoide que não foi hiperativado só anda reto, não é? Tudo bem? Então está aqui, ó, capacitado e hiperativado. Olha lá, o não hiperativado só anda para frente. O hiperativado faz curvinhas. Bem, a minha pergunta é: por que então, lá no espermograma, o espermatozoide que está fazendo curvinha não presta? Porque ele tem que fazer curvinhas aqui, não é? Se ele fizer curvinhas lá na vagina, ou lá entrando no útero, lá no canal cervical, ele vai ficar doido ali e não vai para o lugar certo. Resultado, daqui a pouco ele vai ser atacado por uma célula de defesa. Então ali ele tem que seguir reto. E depois, sim, mais para frente, fazer as tais das curvinhas. Entenderam? Sim? Bem. Seguindo. Mais um pouco. Dúvidas? Lembrando de tomar água. Água é uma coisa que raramente eu tomo e que o tempo agora vai ficando mais seco, acaba com a garganta. Já teve ano aí de eu perder voz e falar demais. Segunda-feira, teve um semestre aí, primeiro dia de aula eu perdi a voz. Perdi porque eu nunca tinha perdido na minha vida. Eu já fiquei meio assim, sabe? Falando bem baixinho. Esse mês, sumiu tudo. E era a coisa mais incrível, não sei se vocês já ficaram assim, dá um pouco de agonia. Não sai um som. Você pode tentar gritar, você pode tentar forçar, não sai nada. Aí eu fiquei o quê? Fiquei segunda, terça, só foi melhorar na quarta. Mesmo assim, e eu dei aula quarta. Minha voz estava saindo uma nesguinha só. Bem baixinho. Né? Estava super estranho por causa de eu ter forçado demais. E a água ajuda, evita essa coisa. Agora o espermatozoide chegou aonde ele queria. A gente está perto da Copa do Mundo, então vamos usar uma imagem de futebol. Ele está vindo, passou pelo meio campo, driblou a zaga inteira, recebeu a bola, está na grande área. A grande área, no nosso caso, é o quê? A corona radiata. Ele tem que atravessar a grande área para chegar na pequena área. O que eu tenho na pequena área? A zona pelúcida. E aí sim, entrou na pequena área e fazer o gol. Fazer o gol é o nosso fecundar. Tá bom? Para ele atravessar a grande área, ou seja, para ele atravessar a corona radiata, ele vai bater a cauda, o flagelo. Até há pouco tempo atrás, essa imagem do nosso livro, ó, totalmente errada. Eles achavam que o espermatozoide chegava aqui, liberava o conteúdo do acrossomo, fazia um buraco e entrava.
Mentira. O pessoal foi estudar alguns espermatozoides, chamou atenção, porque tem alguns espermatozoides que não tem acrossomo, não tem aquelas enzimas acima do núcleo, que eu mostrei para vocês na aula passada, lembra? Tá? Espermatozoide de galo, por exemplo, é assim, ele não tem um acrossomo. O pessoal achou esquisito e resolveu estudar no ser humano. Esse aqui, ó, é uma imagem de um trabalho desse. Tá vendo? O que os caras fizeram? Simples. Microscopia eletrônica de varredura. Olha lá, ó. Aqui está o espermatozoide na zona pelúcida. Aqui ele está tendo uma reação crossômica. Então ele fura o buraco na zona pelúcida e atravessa. Tá vendo? Ó? Começou aqui, olha como ele está entrando. Tá vendo? Quando você olha o espermatozoide que chegou aqui, ele está perfeito. Ele não perdeu o acrossomo ainda. Só aqui que ele começa a perder o acrossomo à medida que ele vai entrando na zona pelúcida. E aí ele faz assim, ó. Ele faz um movimento como se fosse um saca-rolha. Ele vai liberando o conteúdo do acrossomo, abrindo buraco na zona pelúcida e entrando. Tá? Bem, e na corona radiata, que está fora da zona pelúcida? Lembra que eu contei para vocês que ela é um conteúdo meio gelatinoso? Então o espermatozoide bate o flagelo. O movimento flagelar, o movimento da cauda do espermatozoide, o pessoal acha que é importante para isso. É para ele atravessar a corona radiata. Porque para ele se movimentar lá da entrada do útero, lá da vagina, para chegar na ampola onde vai ter a fecundação, os mais importantes são contração do miométrio e os movimentos ciliares, o batimento ciliar. Então, aquela história do batimento do flagelo, do batimento da cauda, não é tão importante até ele chegar aí. Aí ele bate vigorosamente o flagelo, atravessa a corona radiata e se liga com a zona pelúcida. Tá? Aqui, ó. Certo? Esse aqui foi o que a gente viu mais cedo, né? Olha essa figura do lado de cá, que bonita. O que os caras fazem hoje? Eles fazem uma microscopia eletrônica de varredura igual a essa aqui. Tá vendo que são tonalidades de cinza? Aí leva para um programa de computador e fala assim, ó, marca essa região aqui, ó, e fala assim, dessa tonalidade até essa tonalidade aqui, vamos dizer, não, essa tonalidade aqui, ó, tá vendo? Essa aqui mais clarinha, até essa daqui, vai colorir de vermelho. Dessa tonalidade daqui até essa daqui, ó, mais clarinha, colore de azul. E aí o que ele faz? O programa colore artificialmente a zona pelúcida de uma cor e o espermatozoide de outra. Se não ficar bom, você muda um pouquinho a tonalidade do cinza, para deixar ele certinho, ou seja, casando certinho no cinza aqui e no outro cinza do lado de cá. E aí você consegue uma imagem como essa aqui, olha que bacana, ó. O que é isso aqui? Uma imagem real. Um espermatozoide humano ligado à zona pelúcida. Zona pelúcida colorida depois de azul, tá vendo? E o espermatozoide em vermelho. Bem, repara, espermatozoide não me interessa. Repara aqui, ó. Tá vendo esse filamento? Esse filamento, esse filamento, esse daqui, todos esses são filamentos curtinhos que são interligados. Olha aqui, um ligado ao outro. Olha aqui, ó, um ligado ao outro, que é ligado ao outro, formando uma estrutura tridimensional, como se fosse um feltro. Isso aí é o que eu chamo de zona pelúcida. Vamos olhar a estrutura dessa zona pelúcida para a gente entender? Olha aqui, ó. Eu tenho os três componentes que eu já expliquei hoje para vocês: ZP1, ZP2 e ZP3. Então o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, ó, repara comigo. ZP3 é o vermelhinho, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3. Então eu tenho filamentos formados por dois componentes, ZP2 e ZP3. Isso eu chamo de dímero. Em bioquímica, em biologia molecular, toda vez que eu falo de uma estrutura formada por dois componentes, eu tenho um dímero. Tá certo? Tudo bem? ZP2 e ZP3.
Então está um filamento com uma direção, outro para outra, etc. E interligando os filamentos, olha aqui, ó, eu tenho essas estruturas cor-de-rosa, prendendo um filamento no outro. Como é que eu chamo essas estruturas? ZP1. Então, na zona pelúcida, é ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ligados para o ZP1, formando uma estrutura tridimensional. Tá? E já sabemos que o espermatozoide se liga aqui, ó, ao vermelhinho, ao ZP3. Tá? Nessa representação que eu fiz aqui. Tudo bem, tranquilo? Tá? Vou passar o modelo para vocês verem. Vou deixar aqui com o Rafael. Chegando lá no Rafael do fundo, passa para lá para os meninos. Vocês olham, passa para cá. O Kaique olha, passa para cá. Vocês olham e o Fábio põe aqui em cima para mim. Tudo bem? Combinado? Tá? Aqui. Bem, agora vamos lá. Eu já sei, o espermatozoide se liga à zona pelúcida. E aí, quando ele se liga ao ZP3, ele tem o que a gente chama reação acrossômica. E eu tenho um modelinho para mostrar para vocês. Está ali, ó. Essa é a estrutura da cabeça do espermatozoide em 3 momentos. Aqui, ó, antes da reação acrossômica. Aqui, durante a reação. E aqui após. O que aconteceu? Aqui é a membrana plasmática, tá vendo? Ó? Esse amarelinho mais clarinho aqui, não é? Essa é a membrana plasmática do espermatozoide. Aqui, ó, é a membrana que envolve esse lisossomo gigante, que é o acrossomo. O que aconteceu aqui? As duas começaram a se unir. E quando elas começam a se unir, o conteúdo, aqui, ó, fazendo essas bolinhas que vocês estão vendo. Essas bolinhas são resultado da união da membrana que envolve o acrossomo com a membrana plasmática do espermatozoide. Quando elas se unem, o que vai vazar aqui pelos buraquinhos? A enzima. As enzimas que estão no acrossomo. Então elas vazam, vão sair aqui para fora. E o que você tem aqui do lado de fora? A zona pelúcida. Oi. Quem que está unindo com quem? Hã? Quem que está unindo com quem? A membrana plasmática do espermatozoide com essa membrana externa do acrossomo, tá vendo? Essa da frente aqui, ó. São duas membranas, essa externa e uma aqui do fundo, que vai ficar próxima do núcleo do espermatozoide. Vocês viram que eu fiz uma coisa aqui, ó? E eu falei, precisava bater foto. Essa aqui é uma colinha minha. Sabe por quê? O que eu tenho aqui? Eu estou apresentando pela primeira vez nesse curso um modelo novo. Esse que está rolando aí com vocês, que está aí contigo aí no fundo, é um modelo novo também, que eu fiz outro dia. Quando eu faço o modelo, e eu apresento o modelo, eu estou dando aula para vocês, e a cabeça girando a 1000 aqui, ó, pensando assim, o que eu posso melhorar nesse modelo, para ele ficar ainda melhor do que ele já é. Aí eu anotei ali, ó, por exemplo, o que eu vou fazer daqui amanhã, provavelmente. Hoje, no final da aula, eu vou pegar esse modelo, pôr na caixa e levar de volta. Que são para a prova que vem. Então vocês não precisam dele para agora. Eu vou colocar um pouquinho de biscuit. Tá vendo que ele é um azul escuro aqui, ó? Meio que entornado aqui, ó. Descendo daqui de cima e vindo aqui para baixo. Para indicar para vocês que o conteúdo interno dele está saindo, tá vendo? Então vai ajudar um pouco a entender melhor isso aqui. Então, ó. E aí tem várias dicasinhas ali de coisas que são de mim para mim, entendeu? Coisas que eu preciso alterar em algum modelo que eu acho que vai ficar melhor. Então o que aconteceu? Tá vendo essa membrana daqui, ó? Ela se juntou com essa membrana amarela e aí fez esses buraquinhos que você está vendo. Por esses buraquinhos vai escorrer o conteúdo, as enzimas vão escorrer e essas enzimas vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Então Tá? faz isso depois que ele liga no ZP3. No ZP3, obrigatoriamente ele tem que se ligar no ZP3 para ele fazer isso. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, aí o que sobrou? Só a parte de trás do acrossomo. Olha o que eu notei ali. Fazer isso que eu falei com vocês. E aqui, ó, pintar de uma cor aqui atrás e pintar na frente de outra cor. Para você saber que o que ficou foi atrás. Então, para simplificar, eu vou pedir para a menina pintar isso aqui, ó, de um outro tom de vermelho,
Aí você vai falar, ah, ele tem um fundo que é o vermelho de uma cor e o fundo foi mantido, tá vendo? E esse vermelho mais claro desapareceu quando as membranas foram se unindo, tá vendo? Tá? Isso que eu vou pensando quando eu vou apresentando o modelo. Tudo bem, tranquilo? Isso é que a gente chama reação acrossômica. Libera enzimas. Aí o que essas enzimas vão fazer? Olharam bem a zona pelúcida? Olha a zona pelúcida. O que vai acontecer com ela depois dessa reação acrossômica? Você vai fazer um buraco na zona pelúcida. E ao fazer esse buraco, o espermatozoide consegue atravessar e cair naquele tal espaço perivitelino. E lá no espaço perivitelino, ele vai procurar esse espaço que está aqui, não é isso? Aqui, ó, esse espaço aqui, ó, ele vai ficar rodando aqui para lá. Procurando o quê? Se ligar à membrana plasmática do ovócito 2. Quando ele se ligar à membrana plasmática do ovócito 2, aí sim vai ocorrer a fecundação propriamente dita. Tá bom? Tranquilo? Tá? Bem, isso se chama reação acrossômica. Ponto final. Fala. Depois da reação acrossômica, ele perde o acrossômico? Perde o acrossômico. O acrossômico vai ser liberado ali. Ele não tem mais esse enzimas. Antes de se ligar com o ovócito, isso. Bem antes, tá? Posso seguir? Mais um pouquinho, hein? Olha aqui, ó. Aí, o que... Aqui já fomos, né? Aqui é só para mostrar. Aqui também eu tenho um outro modelinho que mostra isso. Repara aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vem batendo o flagelo aqui, se liga a zona pelúcida com ZP3, libera o conteúdo de enzimas, olha aqui, olha lá, ó. E olha o conteúdo saindo lá de dentro, tá vendo? Indicado por esse azul aqui. Aí o que ele faz? Abre um buraco. Abre um buraco. E aí ele cai nesse espaço perivitelino, olha aqui, ó. Entre a membrana plasmática do ovócito 2 e a zona pelúcida. Aí os espermatozoides vão ficar girando aqui, ó, até que o primeiro vai se ligar num receptor específico da membrana plasmática do ovócito 2. Quando ele se liga, pronto, nenhum outro espermatozoide mais vai poder se ligar. É o que a gente chama bloqueio da poliespermia. Por quê? Poliespermia. Poli, mais de um. Espermia, espermatozoide. Então, é o bloqueio que evita a entrada de mais de um espermatozoide dentro do ovócito 2. Tudo bem? Tranquilo? Vamos olhar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. São dois bloqueios, presta atenção. O bloqueio rápido e o bloqueio lento, tá? Eu vou pedir para vocês, relembrar uma coisa para vocês. Não tentem anotar tudo que eu falo, porque você não vai conseguir. Segundo, você vai perder o que eu estou falando. Quando eu pelo menos sou assim, baixo a cabeça para escrever, eu não consigo prestar atenção naquilo que está rolando. Tá? Cada um eu sei que tem uma capacidade diferente. Mais que prejudica, prejudica. Conselho meu, anote só em tópicos. Traga os mini slides da aula e anote neles até melhor. Tá? Bem, faça uma anotação em tópicos. Chegando em casa, ou no dia que você estiver aí mais tranquilo, assista a aula de novo. Aí você pode anotar com calma as coisas todas que foram faladas. Pode colocar, rever, parar, anotar. Você faz aquela parada para anotar, entendeu? Que agora é impossível. Concorda comigo? Tá? Então tentem fazer isso. Eu sei que é um jeito novo para estudar para muita gente, mas eu garanto a vocês que vai ser muito mais útil, tá? Muito mais interessante em termos de resultado, de aprendizagem para vocês. Combinado? Tenta entender. Bem, são dois tipos de bloqueio da poliespermia. Bloqueio que vai evitar uma fecundação dupla ou tripla, seja lá o que for. O primeiro é o bloqueio rápido. Olha ele aqui, ó. Foi feito um experimento. Olha o que eles fizeram nesse experimento. Eles colocaram dentro do espermatozoide umas moléculas que liberam cor. Essas moléculas se chamam fluorófilos. Elas vão liberar cor quando se ligarem ao cálcio. Cálcio de novo, mais uma vez hoje, olha aí.
Lembra do cálcio do Ketzper? Agora o mesmo cálcio fazendo outro papel importante. Cálcio é um dos mensageiros intracelulares mais importantes que nós temos, não é verdade? Então, vê bem, ó, olha aqui. Quando entra cálcio dentro do ovócito 2, esse é o ovócito 2. Quando ele está com níveis baixos de cálcio, ele é azul. Quando começa a entrar cálcio, ele de azul passa para verde, de verde para amarelo e de amarelo para vermelho. O que vocês observam? Que aqui, ó, é o local da penetração do espermatozoide. Começou a entrar cálcio. Esse cálcio vai se disparando numa onda. Olha aqui, ó, aqui, depois vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Daqui a pouco, olha, todo o ovócito 2 está vermelho. Por quê? Porque todo o ovócito 2 está cheio de cálcio. Cálcio é um íon, é um cátion, um íon positivo, não é verdade? Nós aprendemos isso hoje. Então, o que esse íon faz? Ele altera a polaridade da membrana. E ao alterar a polaridade da membrana, nessa membrana tem vários ligantes. Ligantes com o espermatozoide. Então vem o espermatozoide, está vindo. Aí na membrana tem um ligante, o espermatozoide se liga a ela pela região do pescoço. E quando ele se liga ali, ele consegue fecundar. Tá? O que aconteceu agora? Você chegou e alterou a polaridade da membrana. Ao alterar a polaridade, esses ligantes ficaram escondidos. O que acontece com o espermatozoide? Não consegue se ligar. Entenderam? Beleza. Isso eu chamo de bloqueio rápido da polispermia. Ele é rápido porque ele acontece, depende só de cargas elétricas. Mas ele tem uma curta duração. Por que ele tem curta duração? Porque você não pode alterar a polaridade da membrana plasmática do ovócito 2 por muito tempo. Por que você não pode alterar? Porque ali acontecem reações bioquímicas. E essas reações, se elas deixarem de acontecer, você prejudica o ovócito 2. Então, esse bloqueio rápido da polispermia é efetivo durante uns 2 minutos no máximo. Mas vai dar tempo para acontecer o bloqueio lento da polispermia. Antes de falar dele, pergunta. Tem mais de um ponto de... Tem vários pontos, tem vários ligantes. Tá? Vários ligantes estão aí. Aí Então, todos vão para... não, aí todos ficam escondidos, tá? Por causa dessa alteração do ligante. Bem, entrada de cálcio, né? Esse bloqueio leva 1 a 2 minutos. E aí, olha o que acontece. Lembra que eu mostrei para vocês o tal dos grânulos corticais? Olha eles aqui, ó. Aqui, lembra do gameta feminino? Primeira coisa que eu falei na aula de hoje, olha aí, ó, né, com os grânulos corticais. Vamos olhar esse gameta feminino num próximo momento, no momento exato da fecundação. Olha o que aconteceu com ele, ó. Bem, vamos reparar essa estrutura inteira. Vou começar de fora. Repara numa coisa. Viu como diminuiu a quantidade de células da corona radiata? Que elas vão se perdendo aos poucos, naturalmente. Lembra quando tem que elas são ligadas frouxamente entre si? Então aquela gelatina vai se soltando. Agora olha aqui, lá dentro, ó. Olha aqui. Eu tenho o polócito, um está aqui. Tenho a figura mitótica aqui, metáfase 2. E aqui está o espermatozoide que entrou. O que entra desse espermatozoide? Tudo menos a membrana plasmática. A membrana ficaria por fora. Por isso que eu escrevi ali, ó. Olha lá, membrana plasmática do espermatozoide. Para colocar aqui, ó, para explicar para vocês na próxima aula. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Já estou falando, já estou adiantando a história, não é verdade? Está aqui. Estaria aqui a membrana plasmática presa aqui. O resto, todo o conteúdo do espermatozoide entra. E vai ser tudo destruído, mitocôndrias, flagelo, tudo vai ser destruído, ficando só o pronúcleo masculino. Só aquele núcleo com os 23 cromossomos que estão no espermatozoide. Bem, então está aqui, ó. Ainda não foi destruído. E o que não está aqui? Os grânulos corticais, tá vendo? Eles foram liberados.
E aí a gente pode passar para essa figura aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é a estrutura da membrana plasmática que vocês viram aí. Você tem o quê? ZP3 unido com ZP2. Via os pauzinhos aqui são ZP1, tá vendo? ZP3 é o rosinho, ZP2 é o verdinho e o ZP1 está do lado de cá. Olha os grânulos corticais aqui, ó. Aí vai ter o bloqueio lento da polispermia, que a gente chama de reação cortical. Por que reação cortical? Porque o bloqueio lento da polispermia envolve os grânulos corticais. Ela é chamada também de reação de zona. Por que reação de zona? Porque envolve a zona pelúcida. Então, eu posso perguntar na prova, como é chamado o bloqueio lento da polispermia? Reação cortical ou reação de zona? Por que isso? Porque ele envolve alterações na zona pelúcida. Tá certo? Ou envolve os grânulos corticais. Entenderam? Agora, vamos ver, então, depois da liberação desses grânulos, olha lá, foram secretados, ó, foram liberados. Olha o que aconteceu na zona pelúcida. Olha lá, ó. ZP3 é o rosa, unido com ZP3, via ZP1. Então agora você tem ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Cadê o ZP2? Ficou isolado. Olha aqui, ó. O ZP2 está isolado. Eu tenho um modelinho para mostrar para vocês isso, ó. Olha aqui, ó. Compare com aquele que vocês viram agora, ó. Olha aqui. Lembram desse? Que eu acabei de mostrar para vocês? Agora, olha o de cá, depois da reação cortical. Antes o vermelho estava ligado com o verde. O ZP3 é o vermelho e o verde é o ZP2. Olha o ZP2 isolado aqui fazendo grumos, está vendo? O ZP3 ficou unido com o ZP3 via ZP1. Viram? Então, resultado disso, não alterou a estrutura, não alterou os componentes da zona pelúcida. Ela continua sendo formada por ZP3, ZP2 e ZP1. Só que agora eles estão numa conformação diferente. Conformação diferente. E aí dificulta o processo de ligação com o espermatozoide. O espermatozoide continua se ligando ao ZP3, mas como tem essa composição, ele não consegue atravessar a zona pelúcida. Existem 4 hipóteses para isso. Eu tenho um modelo lá na minha